Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Olá, Uberaba! 2 dias da semana dedicados a Chico Xavier. Entre 600 e 800 pessoas são esperadas para visitação no Memorial Chico Xavier nesta quarta-feira e também no sábado. O 2 de abril marca a data de nascimento deste que é um dos maiores médiuns espíritas do planeta. Economia, a gente fala também de dicas sobre como economizar dentro de casa. Afinal de contas, a inflação está subindo. Aumento zero, Prefeitura de Uberaba anuncia 0 de aumento para os salários e também para o ticket dos servidores municipais. Coletores de lixo voltam a trabalho no mesmo dia em que declararam que tudo estaria parado. CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, faz prevenção itinerante. Campanha de vacinação contra a gripe já começou. Fique atento, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. E ISTV Cidade está no ar e agora você tem as notícias. 2 dias da semana dedicados ao médium Chico Xavier, entre 600 e 800 pessoas são aguardadas no Memorial Chico Xavier, que fica na João 23, nesta quarta-feira e também no sábado, dia 5. O motivo, claro, o dia 2 de abril é a data de nascimento deste que é um dos maiores médiuns espíritas do planeta. A equipe ISTV foi até o Memorial Chico Xavier e conversou com o chefe do Departamento de Museus da Fundação Cultural de Uberaba, Alexandre Ferreira, e ele fala mais sobre a estrutura que está preparada e os eventos que acontecem nestas datas. Olá, tudo bem com vocês? Olha, o museu está preparando, o Memorial preparou uma atividade diferente, né? Normalmente o nosso atendimento aqui se encerra às 16h30. Nesse dia que é especial, né? Essa personalidade que é o motivo de existência do Memorial, nós estaremos até às 21 horas recebendo todo o público. Então é uma oportunidade para quem está aqui em Uberaba, para quem é de Uberaba e ainda não conheceu o Memorial, venha, né? Às vezes o pessoal trabalha até às 18, não tem essa oportunidade, apesar de que o Memorial abre nos finais de semana também feriados, mas pode vir amanhã, que é uma programação muito especial para acolher vocês. Além dessa programação estendida de visitação, nós teremos atividades aqui no nosso auditório. A partir das 19 horas, né? Nós vamos ter ali a apresentação, o pessoal vai apresentar para a gente o projeto do Museu Casa de Chico, né? E depois, em seguida, vamos ter uma roda de conversa com 5 pessoas que conviveram com o Chico. Vão contar histórias ali muito interessantes, né? Da experiência que eles tiveram ali enquanto Chico ainda estava por aqui conosco. Em seguida, teremos a Orquestra Municipal em um formato reduzido, fazendo uma apresentação para a gente. Qual a expectativa de público para essa estrutura aqui? Olha, eu acredito que em torno de 800 pessoas devem estar passando por aqui amanhã. Mas quem for ao espaço vai encontrar também uma sequência de objetos e muita informação, além de motivos para se emocionar. Bom, é importante falar antes disso como a gente acolhe, né, esse público. A gente sempre teve a metodologia de acolher o nosso público com muito afeto, com muito cuidado, muito carinho, até porque é um público que vem buscar tranquilidade, paz, né, aquele movimento mesmo de estabelecimento mesmo, né? Então, quando esse visitante chega e que ele é recebido com todo esse critério, ele já se sente diferente, ele faz todo o movimento, faz o intercurso entre galerias e quando termina, ele faz questão de voltar à recepção, que é o primeiro lugar que ele é recebido, agradecer, falar o quão a gente foi importante, né, nesse movimento de visita, de experiência. Então a gente sempre tenta movimentar de uma forma muito afetiva o nosso público, até porque o atendimento que a gente faz, ele é referência. O que chama atenção dentro do memorial, entre os aspectos, o que seria?
Na verdade, o que a gente quer mostrar é a nossa ação museológica, né? Mas também, além disso, né, o que o Chico deixou enquanto legado. A costura dos valores, né? Para costurar, eu preciso de outro. O outro vai estar comigo para que eu costure o processo de caridade, de humanidade, do diálogo. Um diálogo, ele não existe se não tiver outro. Então, o outro é um movimento maior nosso aqui, para que ele entenda realmente esses valores principais e o quanto a gente pode acrescentar nesses valores. A reestruturação do espaço foi pensada levando em conta principalmente a importância do homem, Chico Xavier. O 2 de abril é muito importante para Uberaba, não só porque há 115 anos nascia Chico Xavier. Aliás, a linha do tempo deste espaço, o Memorial Chico Xavier, conta toda uma história que traz muito mais do que o nascimento do médium, do que a sua história. Entrelaça o passado e o presente dentro do que é chamado espiritismo. Aqui, essa instituição museológica, ela se diferencia de um museu porque a gente coloca, né, o Chico como um personagem principal para que a gente possa construir a história até de Uberaba. E aí a gente consegue reunir essas informações para que a história seja contada dessa forma. Agora, quando você estava se formando lá em Ouro Preto, você já imaginou algum dia ter que construir um memorial, um museu tratando de Chico Xavier, dessa figura? Com certeza não. Eu já trabalhei em outros museus que não tinham assim absolutamente nada a ver com a história do Chico, e para mim é uma honra estar aqui hoje, até dando essa entrevista e aprendendo muito sobre o Chico, também sobre o espiritismo, apesar da gente não tratar do espiritismo como algo principal aqui, mas também é muito importante, assim, todo dia eu aprendo muito com esse espaço, com o Chico Xavier, não só pela forma como ele representava, né, o mundo, né, mas também enquanto pessoa, assim, pela bondade que ele fazia, né, com as pessoas aqui. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre economia. Afinal de contas, a previsão é de alta na inflação. Por isso mesmo, a gente conversa com Marco Antônio Nogueira, economista, e fala mais dicas importantes sobre economia. Essa é a previsão do IPCA, né, que deve sair a semana que vem, algo em torno de 0,60, 0,70, que acumulado no ano, pasme, vai ser quase 60% da meta do ano. Quer dizer, em 3 meses... Já estamos com uma... superando Isso, muito perto de superar a meta do ano. Quando se fala em inflação, a gente tem que entender que significa no bolso do consumidor, que aliás o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, nós temos que entender uma coisa simples, é perda de poder de compra. Bom, se eu estou perdendo compra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rever os meus gastos, tentar aumentar a minha receita para que pelo menos eu equilibre essa perda de receita da inflação com o meu orçamento doméstico. Então, só tem 2 grandes possibilidades. Ou você reduz, otimiza as suas despesas, os seus custos, e na outra ponta você tenta aumentar a sua receita. Eu costumo dizer nos meus cursos, palestras, que todos nós somos uma empresa. A empresa precisa de faturamento? Você também precisa de faturamento. A empresa precisa ter lucratividade? Você também tem que ter lucratividade. Então, os princípios gerais que norteiam a gestão financeira de uma empresa devem nortear a do brasileiro. Ou seja, otimizar despesas e aumentar a receita. Aquela velha máxima, né, professor? Gastar menos do que se ganha, né? E podendo guardar, reservar um pouco ali, porque vai ser necessário sempre. Sim. Agora, o que pesa mais na despesa da família brasileira, da família uberabense, professor? 72% da família brasileira, e a gente pode inferir que em Uberaba é o mesmo percentual, 72% estão, primeiramente, habitação com 35%, alimentação 25%, e depois vem o grupo de transportes. Então, se eu desejo otimizar os meus recursos, eles estão
nessas grandes contas. É claro que tem outras que a gente tem que tomar cuidado. Principalmente aquilo que a gente chama nos cursos de pinga-pinga. O que é o pinga-pinga, Paulo? Às vezes, R$40 na semana, que não é muita coisa, vai significar R$2.000 no final do ano. Então, cuidado com as perdas, né, e com o desperdício de pequenas contas. Mas, fundamentalmente, na questão, por exemplo, de habitação. São os custos que a gente tem muitas vezes fixos, né? Energia elétrica, água, às vezes algum financiamento do próprio imóvel. O que é bom não deixar atrasar, né, professor? Não. Até, só vai complicar. Vai complicar, os juros são grandes, os juros são grandes e você tem o risco ainda de cortar. Na questão da alimentação, é aquilo que a dona de casa muito bem conhece. Jamais levar crianças para compra. Quando eu falo jamais, é num termo de instrução. Ir para um supermercado com fome. Mas, primeiramente, montar uma lista. Não podemos chegar lá de bate-pronto, etc. e tal. Aproveitar promoções, né? Às vezes, determinado dia, em determinado supermercado, a promoção de hortifruti granjeiro é boa. E por que não juntar com 2 ou 3 pessoas e fazer uma compra maior, dividindo até no cartão de crédito? É interessantíssimo. O senhor falou aí de anotar, é aquela velha máxima, né? Quando você bota na ponta do lápis, às vezes você já bate o olho e vê, eu posso reduzir aqui e ali. Também ajuda, né? Muito. Na minha família, né, em casa, nós temos, claro, até pela facilidade, planejamento, orçamento, uma planilha, uma análise um pouquinho mais elaborada. Mas anotar é fundamental. Mas eu não tenho um computador, eu não tenho uma planilha. Faz o seguinte, pega um papel, coloca na porta da geladeira e anote tudo o que está acontecendo. Mas aí vai vir uma visita, aí quando vier a visita você tira o papel. Por que na porta da geladeira? É o aparelho, né? O utensílio que a gente mais encontra na cozinha. E passa sempre em frente a ele. É verdade. Anotar é fundamental. Estatísticas indicam que quando você anota as suas despesas, em média, você está economizando 20%, quando você vê que certas coisas não precisariam ser adquiridas. E claro, guardando aí os devidos cuidados, a compra online, né, a compra pela internet, às vezes facilita muito pela questão do preço, né, do custo, porque o custo para quem vende na internet é menor, evidentemente o preço tende a ser mais interessante, também ajuda. Sim, é uma alternativa, principalmente de vestuário, né? Quem sabe até uma alternativa de você se tornar um intermediário de venda de produtos da internet para aumentar a sua receita. Eu trabalho a semana inteira, olha... Quem sabe você montando ali uma microempresa, um MEI, né? Você torna o seu orçamento melhor a partir de receitas. O empreendedor. Exato. Compras pela internet é uma forma também de otimizar despesas. Guardadas as devidas proporções, tomando cuidado com a variação cambial, tomando cuidado com o ICMS, que começa a subir agora mais um pouquinho em março. Agora, professor, você falou num terceiro item aí, que é o transporte. Esse é um que a gente tem visto, inclusive, muita gente empreendendo. É interessante também pensar nisso. Sem dúvida alguma. O transporte, que faz parte daquele 72% do gasto orçamentário da família brasileira, ele precisa ser otimizado em função dos combustíveis. Aliás, é o que mais tem pesado aí nos índices de inflação, principalmente no mês de fevereiro. Então, se você puder cotizar o carro, né? O meu amigo trabalha ou mora perto da minha casa, fazer um rodízio. Como fazemos com crianças, né? Muitas vezes você leva a criança do vizinho durante uma semana, o outro leva a sua na próxima semana. Montar negócios, né? E conversávamos do BlaBlaCar. Exatamente. Né? E que resolve alguns problemas, inclusive o de trava-língua. Sim. O BlaBlaCar é um negócio, né? É uma fonte de renda interessante, onde você pode, ao mesmo tempo, resolver um problema de transporte, de locomoção, se você mora, por exemplo, distante do local de trabalho ou mesmo em outra cidade. Da escola. Isso. Também, algumas empresas gostam de trabalhar com aquilo que a gente chama de expressinho. É um nome jocoso. Empresas que precisam de um carro pequeno para fazer pequenas movimentações dentro da cidade. E, claro, olhar o combustível. Você tem anotado o quanto o seu carro ou o seu veículo está rendendo?
E, por que não, o Uber como alternativa ao seu veículo, ao seu meio de locomoção. E tem uma conta que o professor Marco Antônio, eu tenho certeza, o professor Marco Antônio Nogueira já ajudou muita gente a fazer, que é aquela história. Quanto custa manter um carro para mim, para minha família? Porque nós temos um perfil assim assado, de repente esse perfil seja mais vantajoso você ter uma relação aí de Uber, de transporte coletivo, que também traz uma economia bacana, né, professor? Sim, sem dúvida. Anotar o quanto rende um veículo é interessante, porque nós estamos com aquela mentalidade de que você tem que abastecer com etanol se ele for até 70%. Isso não existe mais, gente. É mesmo? Essa continha de 70% caiu. É do ano 2000, quando os carros... Década de 90, 2000, quando os carros ainda não tinham a tecnologia. Etanol, e aí você tem que fazer a conta, eu já fiz os meus veículos, ele pode ser até, mas depende da sua conta, até 75% do preço da gasolina. Certo. A depender do seu veículo e a depender das suas anotações. Exato. Um veículo, em média, um apenas, um carro popular, chega a custar para uma família média brasileira ao redor de R$300 a R$500 por mês. Detalhe, aí está incluso o combustível, o seguro que você precisa ter e as devidas manutenções, como troca de óleo 4 vezes no ano, alguma coisa nesse sentido. É um peso significativo. Que bacana, quanta dica. Infelizmente o nosso tempo está estourando, mas eu quero agradecer imensamente a sua participação, embora rápida, muito instrutiva, e deixar aqui o convite, volte sempre para falar conosco sobre economia, que é fundamental para a nossa vida. Com certeza. Agradeço o convite, estarei sempre disponível até para ajudar as pessoas. E como diz o profeta Oséias lá do Antigo Testamento, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E um deles é a gestão financeira pessoal. Muito obrigado mais uma vez, professor. E a STV Cidade segue com mais notícia para você. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Fala galera, Douglas de Oliveira na área para lembrar você que de segunda a sexta nós temos um encontro marcado aqui na tela da ISTV com os maiores clássicos nacionais e internacionais. Tudo que foi sucesso você curte aqui no Retro Hits de segunda a sexta às 18h30 ao vivo para todo o Brasil. E claro, eu conto com a sua participação no programa de várias formas, um programa totalmente interativo. Eu espero por você de segunda a sexta às 18h30 ao vivo aqui na ISTV. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. A ISTV também é terror, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os seus olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Aumento zero, o assunto agora é o reajuste ou a falta dele para os servidores públicos municipais. A Prefeitura acaba de anunciar que zero de reajuste e zero também no ticket alimentação. Em decisão que foi apresentada aos sindicalistas pelos integrantes do Comitê de Gestão Financeira da Prefeitura, foi reclamada a ausência da prefeita Elisa Araújo. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Luiz Carlos dos Santos, disse nunca ter acontecido na história da entidade e vai continuar tentando negociar com a chefe do Executivo. A Prefeitura Municipal assegurou somente o índice de revisão do Piso Nacional do Magistério para os educadores da rede municipal de ensino.
De acordo com as informações, foi anunciado pelo governo federal no início do ano o percentual de 6,27% e será esse o aplicado aos vencimentos da categoria e pagos retroativamente ao mês de janeiro, dia 1º de janeiro. Aumento do ticket alimentação também foi negado para os professores, de acordo com as informações do Sindemu, o Sindicato dos Educadores. O valor retroativo será pago na parcela do reajuste salarial, atendendo a solicitação feita pelo Sindemu, o Sindicato dos Educadores do município. O montante deverá ser quitado em 3 meses. Quanto ao ticket, a categoria solicitou a equiparação do valor do restante do funcionalismo, mas o governo municipal negou esse pedido. Olha, as informações dão conta também de que os professores recebem hoje apenas R$ 889,99, enquanto é de R$ 1.040 o valor do ticket pago aos demais servidores da prefeitura. Mudamos de assunto para falar sobre os coletores da coleta de lixo aqui de Uberaba, que retornaram os serviços ainda na noite da última segunda-feira e seguem em busca de melhorias salariais e também condições de trabalho. O salário deles é de R$ 1.689,61, valor considerado insuficiente para cobrir as despesas básicas, e o vale alimentação de R$ 600 é pedido que seja pago também em caso de faltas justificadas. O ISTV Cidade muda de assunto para falar sobre o Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, faz testagens de forma itinerante e prevenção também para a população. De acordo com as informações do CTA, o centro realiza mais uma ação itinerante ao longo desta semana para ampliar o acesso da população a informações sobre prevenção e diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Tem testagem rápida para HIV, para sífilis e hepatites B e C, além da distribuição gratuita de preservativos e orientações sobre prevenção. Começou pela Praça do Quartel no dia 1º e segue com testagens itinerantes que vão acontecer até o dia 3 de abril. A empresa que quiser fazer a testagem no seu pátio, no seu estabelecimento, pode procurar a Prefeitura através do uberaba.mg.gov.br e acionar o CTA para fazer a testagem na sua empresa. E a STV Cidade muda de assunto, vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe, a influenza. A Secretaria Municipal de Saúde informa que Uberaba já iniciou a campanha de vacinação contra a influenza nesta terça-feira, dia 1º. O município recebeu a primeira remessa de imunizantes com mais de 10 mil doses que foram encaminhadas pelo Estado. A central de vacinação começou com a distribuição de doses nesta segunda-feira, dia 31, para as unidades básicas de saúde. E você confere comigo na tela. Neste primeiro momento, serão vacinados grupos prioritários. Estão entre esses grupos as puérperas até 45 dias no pós-parto, indígenas e quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores de saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, também caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, dos Correios, população privada de liberdade, além dos funcionários de privação de liberdade e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. O melhor é procurar o posto de saúde mais próximo e fazer a sua vacinação, porque prevenção é muito melhor. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.